Ensinar a verdade às crianças pequenas. A verdade deve ser incorporada na vida, e a única maneira pela qual uma criança pode ser ensinada sobre a verdade é essa mesma incorporação na vida. É por essa razão que as crianças devem ser ensinadas por seus pais. A criança reflete a atmosfera de sua casa e de seus pais, e ela absorve naturalmente tudo que está na consciência de seus pais. Se a mãe, especialmente, tem uma consciência da verdade da totalidade de Deus, quer ela especificamente se prepare para ensinar a criança ou não, o curso natural dos eventos, a conversa e a atmosfera geral promoverão o ensino. Muitos dos métodos usados para disciplinar crianças derrotam o propósito da espiritualidade. O ensino espiritual não é propriamente ensinar, é um modo de vida, um código de conduta, uma questão de consciência. Se o pai tem uma consciência de Deus como único poder, ele não pode transmitir à criança medo de qualquer pessoa, lugar ou coisa. Se um pai realmente acredita que Deus é a única lei e coloca o poder da vida em Deus e não na comida, ou exercício ou disciplina humana, naquilo que é bom ou não é bom, essa percepção e a consciência da totalidade de Deus e do governo de Deus sobre sua criação será incorporada na criança. Por exemplo, se um pai tem o 23º Salmo em seu coração e realmente acredita que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes prados, ele me conduz ao lado das águas tranquilas. Ele realmente transmitiria sua própria confiança interior e convicção para a criança e, portanto, nunca transmitiria medo de qualquer tipo. A criança saberia que não importa onde ela fosse ou o que ela fizesse, seja na escola ou em qualquer outro lugar, ela não necessitaria de amor, compreensão, inspiração ou qualquer bem. Nunca ela conheceria o medo de brincar na rua, medo de ir à escola, medo de contágio ou de sequestro. Uma hora da escola dominical a cada semana ajuda, é prática e útil, mas não vai mudar a vida de uma criança. Se o professor da escola dominical realmente conhece a verdade, ele pode ser uma grande bênção em uma hora, se os pais sempre acompanharem o ensino em casa. Muitas vezes, uma criança parece se afastar da escola dominical depois de alguns anos, isso porque ele foi ensinado incorretamente, ou porque o resto do tempo em casa com os pais corrompeu o ensino. É impossível e inconsistente ensinar uma criança que todo bem vem de Deus e então se virar e dizer: não, você não pode ter isto ou aquilo porque você não tem sido bom. É ilógico ensinar a uma criança que Deus é vida e o único poder e então dizer: você deve comer espinafre porque é bom para você. Se a criança tem 2 meses de idade ou 2 anos, a consciência dos pais reflete-se na experiência de vida da criança. Então a responsabilidade, seja em tratamento ou em criar a criança, é a mesma. A consciência do indivíduo determina o que está acontecendo em sua vida. Assista aos milagres que acontecem às crianças pequenas quando sabem que Deus é o verdadeiro centro do seu ser. Assista às mudanças que ocorrem no comportamento e conduzem o momento em que as restrições do tipo "você não pode" são removidas. Eu vi acontecer que assim que crianças pequenas eram ensinadas a meditar e perceber que o reino de Deus está dentro de seus próprios seres, elas rapidamente começaram a sentir o impulso de Deus dentro. Então elas aprenderam a se voltar para o Pai interior e então foram consistentemente guiadas, orientadas e dirigidas. No momento em que a criança percebe que o Pai está dentro do seu próprio ser, não há mais a capacidade de desobediência, má conduta ou desrespeito. Uma vez que a criança perceba que ele pode comungar com Deus, que ela pode silenciar-se e deixar Deus falar com ela, a inocentemente infantil toca rapidamente a presença de Deus dentro de seu próprio ser. Com a remoção do chicote humano do tipo "tu não o farás", você a descobrirá dirigida por Deus e governada por Deus. Nós, adultos, somos apenas um pouquinho mais lerdos do que as crianças, mas também chegamos lá. O caminho infinito no lar. Uma unidade familiar pode ser comparada a qualquer unidade que trabalhe em conjunto para chegar a um resultado final. Pode ser comparado a uma orquestra
onde cada membro constantemente pratica em seu instrumento particular, a fim de mostrar fora a perfeição inerente e interior. Acima de tudo, orientando e sincronizando o todo está o maestro, mudando aqui, sugerindo ali, sempre com o conhecimento superior de que o seu papel é trazer a perfeição de cada instrumento. Pacientemente em pé, auxiliando no melhor desempenho de cada membro. Nunca um membro da orquestra é capaz de tomar o lugar de outro. Cada um tem sua função própria, completa e distinta. No exercício dos princípios do caminho infinito em nossa vida diária, podemos ver como cada membro de uma unidade familiar é o único responsável por seu contato com Deus, seu conhecimento de Deus. Como mães de crianças pequenas, podemos estar muito conscientes do nosso papel de maestro, às vezes sentindo mais a natureza de um policial. Mas se na mente da mãe é mais importante a compreensão de sua verdadeira identidade e a identidade das crianças, sua função se torna mais simples e amorosa. Cada momento de comunhão com os membros da sua família traz sua própria recompensa. Isso não significa necessariamente a antiga ideia de oração familiar ou um tempo especialmente separado para isso. Muitas coisas profundas e maravilhosas escondidas no coração de uma criança são reveladas todos os dias em experiências como hora da refeição, hora de dormir, hora do banho e também aqueles muito importantes momentos de carinho para com os pequenos. Alguns dos pensamentos trocados são verdadeiramente preciosos e a mãe também sabe que em tais ocasiões aprendeu mais sobre Deus. Assim como é vitalmente importante manter uma abertura para Deus, assim é com os relacionamentos de família. É igualmente importante desenvolver e manter um sentimento de reciprocidade e cooperação com cada membro da família. Não pode haver uma parede ou uma sensação de separação existente entre quaisquer membros, jovens ou idosos, sem que todos estejam cientes disso. Mesmo que nada tenha sido dito, ele se espalha pela casa como um nevoeiro úmido e como a névoa que é, esfria todos os membros. Existe uma comunicação interna necessária nos relacionamentos da família que deve ser deixada aberta em todos os momentos. Você saberá quando tiver esse contato, porque quando o canal é claro, o caminho é claro. Pontos de vista podem ser diferentes, os procedimentos podem variar, mas sempre o resultado final é harmonia e amor em ação. Em seu senso de dever para com suas famílias, as mães desenvolvem o hábito de formular um método de ação, um objetivo. Está tudo bem, mas não pode parar por aí. Conforme uma criança é ensinada a voltar-se para dentro para sua orientação, a pessoa verá rapidamente a harmonia se desdobrar no curso da vida. Verdadeiramente, a vida vivida dessa maneira é o que o Mestre chamou, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mensagem de gabinete. Frequentemente as perguntas são feitas. Por que às vezes minhas orações ou tratamentos são instantaneamente eficazes, com a harmonia restaurada mesmo em situações de aparentemente sérias dificuldades, enquanto que, em outros momentos, há pouco ou nenhuma melhora perceptível? Por que há dias em que todos os meus assuntos acontecem suavemente, com a harmonia como experiência contínua de paz e tranquilidade, e então, por um tempo, é como se Deus tivesse me esquecido e me abandonado? A resposta é que naqueles bons dias, quando as curas rápidas e belas ocorreram, e quando a vida foi um fluxo constante de experiências harmoniosas, você encontrou a sua unidade interior ou realização de Deus. Nos outros dias, sem dúvida, você meditou como usual, passou pela rotina de conhecer a verdade, reconheceu Deus como centro de toda a existência, declarou o poder único, a presença una infinita, mas mesmo assim não fez o contato interno que revela Emmanuel ou Deus conosco. O caminho infinito é constituído de duas partes, a metafísica, que é a mensagem da verdade, e a mística, que é a união consciente com Deus, a percepção verdadeira e o alcance da presença de Deus. Os alunos muitas vezes se esquecem que a mensagem da verdade e do conhecimento da verdade são apenas passos que conduzem à verdadeira realização de Deus,
ou a realização dessa mente que também estava em Cristo Jesus. Até que alguém avance bastante no caminho espiritual, pode ser necessário conscientemente meditar em alguma citação bíblica ou metafísica e recordar e declarar a verdade tanto quanto possível. Pode ser sábio trazer à lembrança consciente muita verdade sobre Deus, Cristo e o ser individual, e lembrar que existe apenas um poder, uma presença, uma lei, substância, causa e ser. Isso é para um propósito: elevar-se na atmosfera de Deus, onde o Espírito assume e se torna a lei, a substância, a atividade e vida de si mesmo, dos assuntos desse alguém e aqueles do seu mundo de pacientes, estudantes, família ou empresa. Alcançado o sentimento consciente da presença, a garantia de bem-estar ou clique que anuncia Deus em ação, você alcançou uma atmosfera do Cristo que cumpre a coisa que foi designada, que aperfeiçoará o que me cabe. Então é que o trabalho de cura, ou ensino, ou outras atividades do seu dia serão bem-sucedidos, alegres, pacíficos e prósperos. Falhar em atingir esta experiência consciente de Deus vai deixar você enfrentar as lutas e demandas do mundo apenas com a sua força e sabedoria humana. Alunos do caminho infinito nunca devem esperar muito daquele dia em que a presença de Deus não é realizada. Não sabemos muito bem que eu por mim mesmo não posso fazer nada? Não aprendemos por amarga experiência que sem a verdadeira realização de Cristo não somos nada e não podemos fazer nada de natureza espiritual? Não experimentamos a alegria suprema da vida espiritual quando, como Paulo, poderíamos dizer: eu tudo posso por meio de Cristo que me fortalece? Ó estudantes, acreditem, é melhor levantar às 3 horas da manhã e permanecer em meditação e estudar até que o esplendor do Espírito aconteça, do que dormir as horas a mais e ser obrigado a encarar o dia sem a gloriosa sensação de estar no Espírito. O trabalho de cura e ensino não é difícil. Verdadeiramente, o ministério é uma alegria além das palavras, quando o aluno está centrado em Deus e caminha ao longo do dia com o impulso espiritual fluindo na mente e no corpo. Quando alguém foi tocado pelo Cristo, seja paciente ou estudante, será movido e atraído para a presença de Deus e será então restaurado. Contudo, não espere muito da oração, meditação ou tratamento que não seja dado diretamente da alma ou espírito. Em sua presença está a plenitude da vida, a ressurreição, a ascensão. Nela está a paz, a alegria e o domínio. Em seu espírito há descanso, relaxamento, restauração e renovação. Far-me-ás ver a verdade da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 16, 11. Sabedoria do caminho infinito. A oração é a ausência de desejo no reconhecimento do que é. A oração é uma consciência daquilo que é, mas percebendo e não por fazê-la. A oração é a visão interior da harmonia. Esta visão é alcançada por desistir do desejo de mudar ou melhorar qualquer um ou qualquer coisa. Orar é tornar-se consciente da harmonia que é, sem nenhum esforço mental de sua parte. Nunca busque qualquer coisa ou condição em oração. Deixe a harmonia definir e revelar a si mesma. Deixe que sua oração seja deixar o que é aparecer.